Centenas de OVNIs foram avistados, admite chefe do Pentágono. OVNIs de esferas metálicas não identificados foram avistados em todo o mundo, admitiu hoje um chefe do Pentágono, durante a primeira audiência pública da NASA sobre o fenômeno. O físico, diretor do Escritório de Resolução de Anomalias de todos os domínios do Pentágono, disse: "Vemos essas orbes metálicas em todo o mundo e as vemos fazendo manobras aparentes muito interessantes." Apresentou também as últimas descobertas à equipe independente de cientistas da NASA e outros especialistas encarregados de estudar o fenômeno OVNI, que se tornou cada vez menos estigmatizado após várias audiências de alto nível no Congresso. E avistamentos militares, cientistas e legisladores do painel independente da NASA também discutiram suas próprias recomendações propostas à Agência Espacial Federal, incluindo um esforço ativo para remover o estigma que cerca a pesquisa de OVNIs, bem como uma caça a artefatos alienígenas dentro do nosso sistema solar. Enquanto isso, também foi revelado na audiência de hoje da NASA que a agência espacial trabalhará em estreita colaboração com os investigadores oficiais de OVNIs do Pentágono, em casos ultra-secretos de OVNIs. Disse também que o Pentágono está colaborando estreitamente com os incorporados da NASA, cientistas que foram liberados para trabalhar em casos classificados de OVNIs, onde sua experiência poderia ajudar os investigadores militares a identificar as naves ou eventos misteriosos. O Grupo Independente de Estudo de OVNI da NASA, bem como funcionários do Pentágono e das equipes de investigação de OVNIs da Administração Federal de Aviação, apresentarão suas últimas descobertas de OVNIs hoje. Acrescentou que planeja implantar sensores dedicados para avistamentos típicos de OVNIs, equipamentos independentes dos sensores de defesa militar existentes, que até agora captaram evidências de OVNIs no curso de suas funções normais. Tanto o chefe de ciência da NASA, o físico espacial e atmosférico, quanto o diretor também reservaram um tempo para repreender indivíduos não identificados por assediar membros do painel da NASA. Ambos disseram que essas atitudes online e entre as autoridades contribuíram para o contínuo estigma social em torno dos OVNIs. Um membro do grupo de estudo da NASA, consultor sênior para integração de políticas de dados do Escritório de Políticas e Planos de Aviação, recomendou que a agência espacial trabalhe para tornar mais segura a exploração de dados para qualquer cientista que enfrente o estigma negativo em torno dos OVNIs. Sugeriu que o painel independente considerasse aconselhar a NASA a avaliar mais detalhadamente as barreiras culturais e sociais ao estudo e relato de OVNIs, para efetivamente trabalhar duro para acabar com o estigma sobre a pesquisa de OVNIs entre a comunidade científica. A NASA disse: deveria implementar um plano para alavancar a imagem de sua marca e começar a remover estes obstáculos. Em última análise, porém, como descreveu o presidente do painel independente de OVNIs da NASA, o astrofísico teórico, o objetivo principal do grupo é responder a esta pergunta: como a NASA pode contribuir para a compreensão da natureza dos OVNIs? Ele resumiu
o estado atual dos esforços de coleta de dados sobre OVNIs, como assistemáticos e fragmentados entre várias agências, muitas vezes usando instrumentos que eram adequados para seu mandato de segurança ou proteção, mas não calibrados para a coleta de dados científicos. Acrescentou que parte do trabalho realizado neste domínio alcançou o admirável estatuto de ciência cidadã. Ele citou anomalias anteriores, como os relatos fantásticos de relâmpagos vermelhos ascendentes, que foram relatados pela primeira vez por pilotos chocados e inicialmente desconsiderados por cientistas atmosféricos. Se for algo anômalo, isso o torna interessante e digno de estudo. Mas o membro do grupo de estudo, ex-administrador, associado de políticas espaciais e parcerias da NASA, foi ainda mais longe. Atualmente, na empresa privada de infraestrutura espacial, pediu à agência que instituísse um escritório permanente dentro da NASA para apoiar essa atividade, o estudo sério dos OVNIs. O grupo de estudo da NASA, um conjunto de 16 especialistas, que vão desde físicos a astronautas, foi formado em junho passado para examinar avistamentos de OVNIs não classificados e outros dados coletados do governo civil e dos setores comerciais. O grupo de estudos representa a primeira investigação desse tipo, já conduzida pela Agência Espacial dos Estados Unidos, sobre um assunto que o governo havia anteriormente relegado à alçada dos militares e das autoridades de segurança nacional, quando lhes era concedido respeito ou atenção. Hoje, estes esforços paralelos da NASA e do Pentágono, ambos empreendidos com alguma aparência de transparência, marcam um ponto de viragem na posição pública do governo sobre OVNIs, depois de décadas passadas a desviar, desmascarar e desacreditar avistamentos de objetos voadores não identificados, ou OVNIs, que remontam à década de 1940. Os responsáveis do Pentágono dizem agora que o seu recente esforço para investigar tais avistamentos levou a centenas de novos relatórios que estão sob análise. Falando hoje ao painel da NASA, o diretor disse que cerca de 2 a 5% do banco de dados atual, de aproximadamente 800 casos de OVNIs, constituíam anomalias reais e desconcertantes. O relatório, bem como a apresentação de um consultor do Escritório de Serviços de Vigilância de Tráfego Aéreo da Administração Federal de Aviação, constituiu as primeiras grandes apresentações durante o painel público de hoje do Grupo de Estudos de OVNIs da NASA. Embora a missão científica da NASA tenha sido vista por alguns como prometedora de uma abordagem de mente mais aberta a um tema há muito tratado como tabu pelo sistema de defesa, a Agência Espacial dos Estados Unidos deixou claro, desde o início, que dificilmente tiraria conclusões precipitadas. Não há evidências de que os OVNIs sejam de origem extraterrestre, disse a NASA ao anunciar a formação do painel em junho passado. Em suas declarações mais recentes, a agência apresentou um novo problema potencial para o próprio acrônimo dos OVNIs, referindo-se a ele como uma abreviatura para Fenômenos Anômalos Não Identificados, ou UAP. Isso sugeriu que outros avistamentos, além daqueles que pareciam estar no ar, poderiam ser incluídos. Ainda assim, a NASA, ao anunciar a reunião de quarta-feira, disse que a agência espacial define os UAPs como observações
de eventos no céu que não podem ser identificados, como aeronaves ou fenômenos naturais, conhecidos de uma perspectiva científica. Houve indicações, no entanto, de que a NASA poderá expandir o seu interesse no assunto muito além da atmosfera da Terra. Um membro do painel, um astrobiológico, conselheiro da NASA em estratégia de exploração espacial, ofereceu muito mais recomendações cósmicas do que os seus pares durante a reunião pública de hoje, e observou que a busca dele e de seus colegas por bioassinaturas e tecnoassinaturas de vida extraterrestre no universo mais amplo poderia desempenhar um papel significativo, auxiliando e colaborando com a investigação de OVNIs locais, embora no momento não haja nenhuma evidência sugerindo uma fonte extraterrestre para os UAPs. Esses programas existentes da NASA são relevantes para a questão. Disse ainda ao painel que seria plausível encontrar artefatos extraterrestres feitos por uma civilização alienígena em nosso sistema solar. A NASA, disse ele, deveria incluir tentativas de pesquisar e identificar tais artefatos em futuras missões de exploração planetária. Centenas de OVNIs foram avistados, admite chefe do Pentágono, por Era da Luz.